Boa tarde. Nós vamos falar das equações diferenciais de primeira ordem, homogêneas e não homogêneas. As EDOs de primeira ordem têm a seguinte forma, onde você vai ter aqui sempre o coeficiente da derivada sendo uma função de x, pode ver aqui dy dx, mais o coeficiente da função, outra função de x, e aqui você vai ter uma função de x aleatória. No momento em que essa função g de x aqui for zero, a equação diferencial é dita homogênea. Quando for diferente de zero, for uma função que depende só de x, ela é dita não homogênea, tá? Essa estrutura aqui é equivalente a essa aqui, ó. Aqui você tem dy dx, é justamente a derivada da função y em relação à variável x, né? E aqui você tem o coeficiente em forma de função e a função propriamente dita. E aqui você tem a função solta, no caso, a g de x. Então essas duas estruturas elas são parecidas. Onde r e rg elas são funções de x, e além disso, essa aqui de x ela deve ser diferente de zero, porque quando ela for zero, né, quando você tiver essa função q de x igual a zero aqui, então ela zeraria essa derivada, e aí tu não teríamos uma equação diferencial, tá? Sim, uma equação linear. E são exemplos de equações diferenciais de primeira ordem. Por exemplo, essa aqui, né, é homogênea justamente porque a minha função, depois da igualdade aqui, e que não está relacionada à minha função y, ela é zero, tá? E essa aqui é dita não homogênea. Nas aulas passadas nós trabalhamos a classificação, né, das equações diferenciais quanto à ordem e quanto à linearidade. E agora a gente está estudando justamente a equação diferencial de primeira ordem, quando elas são homogêneas e não homogêneas, e vamos tratar das soluções das equações diferenciais. Então, dita homogênea de primeira ordem, elas são ditas justamente quando essa função g de x aqui é igual a zero. Então, por exemplo, menos 6x dy dx mais 4y igual a zero. Ela é homogênea. E ela vai ser não homogênea quando essa função aqui é diferente de zero e quando, claro, você tem uma função de x. Tá? A solução de uma equação diferencial, ela sempre vai estar associada a uma família de soluções. Tá? Nesse caso aqui, por exemplo, quando você tem a equação diferencial y derivada menos y igual a e elevado a x, ou seja, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que quando você tem a derivada de uma função menos a própria função, o resultado é e elevado a x. Que função seria essa? Será que daria para nós imaginarmos, né, que função seria, para a gente poder tentar verificar de alguma forma, né, que função seria essa que gera esse resultado, né? Ora, se a gente pensar, por exemplo, na função y, que é igual a x vezes e elevado a x. Se tu lembras da derivada do produto, né? A derivada do produto é a primeira vezes a segunda derivada mais a primeira derivada vezes a segunda. Se eu fizer y derivada aqui a gente está pensando nessa função aqui. E se eu fizer a derivada de x é 1 vezes e elevado a x, vai dar e elevado a x, mais, ou seja, a derivada da primeira vezes a segunda já deu e elevado a x, mais a primeira vezes a segunda derivada. A derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Então pronto aqui, ó. A derivada de x vezes e elevado a x vai dar e elevado a x mais x vezes e elevado a x. Se eu fizer a substituição, né, o que vai acontecer? Ó, y é igual a x vezes e elevado a x. Y derivada vai ser igual, a derivada da primeira de x é 1, né? Ficaria 1 vezes e elevado a x, mais
a primeira x vezes a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Ou seja, y derivada é igual a e elevado a x mais x vezes e elevado a x. Aí, o que ocorre? A minha função, ela era justamente y derivada menos y, que é igual a i elevado a x, né? Então, se eu fizer aqui y derivada menos y, que é igual a i elevado a x, então a minha derivada está dando e elevado a x mais x vezes e elevado a x, menos y. Quem é y? X vezes e elevado a x. Isso aqui seria igual a quem? Ora, x vezes e elevado a x menos x vezes e elevado a x, sobraria só i elevado a x. E logo, é verdade, esse lado esquerdo é equivalente ao lado direito. Então, a minha função y, ela realmente é solução da equação diferencial. Um problema de valor inicial, normalmente, é um problema onde eu vou te dar uma equação diferencial, né, e você vai ter valores associados a uma função. E quando você faz a substituição desses valores, você acaba encontrando uma solução particular da equação diferencial, né? Não vai encontrar uma família de soluções. Então, por exemplo, além disso, o problema informa ainda, nesse caso aqui, que y de zero, ou seja, quando o valor de x for zero na função, você vai ter o y igual a 3. Né? E afirma que a solução da equação é y, que é igual a c vezes e elevado a 6x. Ele diz que isso aqui é solução da equação. Para ser solução, então, no momento em que eu derivar e fizer a substituição, essa igualdade tem que dar um valor verdadeiro. E aí, como fazer? Né? É só usar a condição que foi dada. Né? Qual é a condição que foi dada? Foi dado aqui que y de zero é igual a 3. Significa dizer que quando eu fizer a substituição, no lugar de x eu colocar 0, o resultado vai dar 3, certo? Então foi o que foi feito bem aqui. No lugar de x aqui, foi colocado 0. E e elevado a 0 é igual a 1. Então c, né, vai ser igual o y de x. Nesse caso, quando eu fizer y de 0, que é igual a 3 no caso, é c vezes e elevado a 6 vezes 0, isso aqui vai dar 1, né? Então, o y de 0, que é 3, vai ser igual ao c. Ou seja, a minha solução, a minha função y de x vai ser igual a 3 vezes e elevado a 6x. E aí, nesse caso, essa fica sendo uma solução particular, né, para um c igual a 3. Uma da minha família de funções. Vamos ver esse exercício aqui. É um exercício de fixação, tá? Para a gente poder começar a compreender aqui as soluções. Então, sabe-se que y é igual a c1 vezes e elevado a x mais c2 vezes e elevado a menos x. É uma família de soluções para a equação diferencial y, duas linhas, menos y, que é igual a 0. É uma equação diferencial aí de segunda ordem, no intervalo de menos infinito até mais infinito. Encontre um modelo dessa família satisfazendo as condições iniciais. Ele te deu as condições iniciais aqui, né? E é preciso que satisfaça essas condições iniciais. Então, nesse caso, a gente precisa estruturar um modelo, tá? Então, por exemplo, eu vou verificar a condição inicial y de 0. Y de 0 vai ser igual a c1 vezes e elevado a 0, né? Porque no caso, no lugar de x eu estou colocando 0, mais c2 vezes e elevado a menos 0. Elevado a 0, isso aqui reduz a unidade, então o y de 0, que foi dito que dá 0, eu vou ter 0, que é igual a c1 mais c2. Logo, eu vou dizer aqui
que o meu C1 vai ser igual a menos C2. Eles são simétricos, né? Foi uma das condições apresentadas. A outra condição apresentada é justamente que o y derivada de zero vai ser igual a 1. Mas quem é a y derivada? A minha y é essa aqui. Quando eu derivo essa equação aí, a derivada de C1 vezes e elevado a x, como C1 é constante, a derivada da constante é 0, vezes e elevado a x, daria 0 a primeira parte, e a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, ou seja, a primeira derivada, o y derivada seria C1 vezes e elevado a x, C1 vezes e elevado a x, e aí nesse caso aqui, como tem menos x, né, então daria a mesma derivação, C1 vezes e elevado a x, multiplicada pela derivada da função que está implícita aí nesse caso, né? Então ficaria a derivada de menos x é menos 1. Então eu teria aqui menos C2 vezes e elevado a menos C2 vezes e elevado a menos x, né? Nesse caso aqui. E aí, quando ele faz o y de 0 igual a 1, né? Para eu fazer o y derivada de 0, a gente faz uma substituição. Fica C1 vezes e elevado a 0 menos C2 vezes e elevado a menos 0. Isso aqui reduz a unidade também, né? E aí eu vou ter y de 0, que foi dito que vale 1, vai ser igual a justamente a C1 menos C2. Ora, aí foi gerado uma espécie de sisteminha, né? Porque 1 é igual a C1 menos C2. Só que quem é C1, né? Quem é C1 ou quem é C2, né? A gente pode verificar aqui, pode fazer uma substituição, né? Eu sei que C1 vale menos C2, né? Ou seja, se C1 vale menos C2, o que nós temos aqui? Nós temos que C1 é igual a menos C2. E aqui na outra, nós tivemos justamente o seguinte: C1 menos C2 é igual a 1. Ora, no lugar de menos C2 eu posso colocar C1. Então vai ficar C1 mais C1 é igual a 1. 2C1 é igual a 1. Então C1 é igual a meio. Ora, se C1 é igual a meio, no lugar de C1 aqui eu vou colocar meio, que é igual a menos C2. Se meio é menos C2, menos meio vai ser igual a C2. Ora, a minha função, né, a minha função y, ela era justamente y, que é igual a C1 vezes e elevado a x, mais C2 vezes e elevado a menos x. E aí o que a gente faz? Faz então uma substituição. No lugar de C1 eu vou colocar meio, e no lugar de C2 eu vou colocar menos meio. E aí então a gente já vai chegar na solução particular, né? Que ficaria... Deixa eu apagar aqui rapidinho. Ficou meio grandinho. A minha função era y, que é igual a C1 vezes e elevado a x, mais C2 vezes e elevado a menos x. Então a minha solução particular, né, nesse caso aqui o y de x, como eu já sei o valor de C1 e C2, vai ser meio vezes e elevado a x, menos meio
vezes z elevado a menos x. Essa é a solução particular, tá? Aí verifique... essa é a solução particular. Outro problema, ó, verifique se a função f de x é solução da equação diferencial ordinária, ou seja, dessa EDO. Né? Para eu fazer essa verificação, a minha função é essa, y que é igual, eu posso dizer aqui que é 2 mais x ao quadrado elevado a meio, né? Que é a raiz quadrada aí nesse caso. Para eu verificar se ela é solução, eu tenho que fazer as substituições no lugar de y e no lugar de dy dx, né? Fazer as substituições da derivada. Então, eu posso escolher um dos lados. Nesse caso aqui eu vou escolher esse lado aqui e vou calcular essa derivada em relação a x. Essa derivada em relação a x é uma regra da cadeia, né? Justamente quando eu tenho uma função composta como essa, o que vai acontecer? A derivada vai ser a derivada de u elevado a n, a derivada da minha f de x elevado a uma u de x vai ser justamente f derivada de x vezes u derivada de x, né? Nesse caso aqui é a aplicação da regra da cadeia. Então, a derivada de 2 mais x ao quadrado elevado a meio, né? Ora, a derivada de u elevado a meio vai ser quem? Vai ser justamente meio, esse meio vem para frente, né? Meio vezes u elevado a meio menos 1, né? Ou seja, isso aqui vai ser meio vezes u elevado a menos meio, tá? Então, a derivada da função maior ficaria justamente dessa maneira, onde eu teria meio, y derivada seria igual a meio vezes 2 mais x quadrado elevado a menos meio, só que eu devo multiplicar por quem? Multiplicar pela derivada da função que está aqui dentro. E aí, nesse caso, a derivada de 2 mais x quadrado, derivada 2 é constante, vai dar 0, derivada de x é 1, derivada de x quadrado vai dar 2x. Né? Então, essa minha derivada deu y derivada, que é igual a 1 sobre 2 vezes... eu posso dizer, como aqui o expoente é negativo e é uma raiz negativa, né? Isso aqui pode se organizar dessa maneira aqui, vezes a raiz de 2 mais x ao quadrado, né? E esse 1 mais 2x aí vai ficar aqui em cima, 1 mais 2x. Tu observas que esse lado aqui, que isso aqui é equivalente a minha derivada e vai ser equivalente a isso aqui também. Por quê? Ó, isso aqui é 1 mais 2x aqui em cima, né? E aqui nós vamos ter 2 vezes y. Quem era y? Y é a raiz quadrada de 2 mais x quadrado. E é o que a gente tem bem aqui, ó. Vezes a raiz quadrada de 2 mais x ao quadrado. Dessa forma, y pode ser dito solução. Né? Y é